A verdade que ninguém quer admitir é a seguinte: quanto mais você tenta agradar, mais ela perde o respeito. Sim, você ouviu certo. Você pode ser o cara mais gentil, presente, esforçado, mas se tudo o que você faz é dar, ceder, correr atrás, resolver tudo por ela, em algum momento ela vai começar a te ver como um servo, não como um homem. E o pior? Ela mesma não sabe explicar o porquê. Ela só sente que algo mudou. A conexão diminui, o desejo diminui e, de repente, você virou bonzinho demais. Mas escuta isso: mulher nenhuma se afasta de um homem porque ele tem valor. Ela se afasta quando percebe que é ela quem tem o controle total. E aqui entra o ponto mais importante desse vídeo. Você não precisa dar tudo para manter uma mulher. Você só precisa manter o que realmente importa, o seu respeito próprio. A maioria dos homens confunde presença com submissão. Acham que amar é sinônimo de se anular, que manter uma mulher é se adaptar a tudo o que ela quer, mesmo que isso custe sua identidade. E sabe o que acontece? Ela até pode gostar no começo, mas com o tempo ela começa a te testar. Inconscientemente, ela quer saber: será que ele vai continuar sendo o mesmo se eu for mais fria? Será que ele aguenta se eu fizer jogos? Será que ele ainda tem postura quando eu não facilito? E o homem que cede a tudo começa a perder tudo, começa a ser legal demais, previsível, emocionalmente fraco. Mas o homem que sabe se posicionar com firmeza e leveza, que mostra que está com ela porque quer, não porque precisa, esse homem mantém o respeito, o desejo e a admiração. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 10 formas de manter uma mulher te respeitando, sem precisar se anular, sem ser babá emocional e sem perder a sua posição de homem. Primeiro, nunca coloque ela acima da sua missão. Quer saber quando um homem começa a perder o respeito de uma mulher? É quando ele troca a missão dele por ela. Sim. No início, ela até acha bonito. Você dá atenção, responde rápido, se adapta, cancela compromissos por ela. Mas com o tempo, sabe o que ela começa a perceber? Ele parou de correr atrás do que faz dele um homem. Agora tudo gira ao meu redor. E esse é o começo do fim. Mulheres respeitam homens que têm um propósito. Homens que têm algo maior do que o relacionamento. Homens que não se perdem dentro da relação, se mantêm firmes no próprio caminho. Se sua missão era crescer, treinar, trabalhar duro, desenvolver seu valor, e agora tudo o que você faz gira em torno dela, você já está se perdendo. E aqui vai a verdade dura. Uma mulher não quer ser seu centro. Ela quer fazer parte de algo que já tem direção. Ela quer se conectar a um homem que já está em movimento, que está construindo, que não para a própria vida por causa de ninguém, nem dela. O problema é que muitos homens acham que, ao colocar ela como prioridade máxima, estão sendo bons parceiros. Mas o que eles estão fazendo é jogando fora a própria liderança. A mulher sente isso, e quando ela percebe que você vive mais por ela do que por você, ela começa a testar, a se afastar, a se desligar emocionalmente. Então, entenda isso. A missão vem primeiro. Ela deve se encaixar na sua vida, não substituir seu foco. E você nunca deve parar de crescer por ninguém. Quando você mantém o seu caminho firme e inclui ela nesse processo sem se perder, ela te respeita, ela te admira. Ela sente que está com um homem de verdade, não com um menino apaixonado que se abandona por amor. Você não precisa ser frio, você só precisa ser centrado. E quando ela percebe isso, ela fica, e com respeito. Segundo, seja bom, mas nunca bonzinho. Existe uma diferença gritante entre ser um homem bom e ser um bonzinho. E se você não entende essa diferença, vai acabar sendo visto como um cara legal, mas descartável. O homem bom é aquele que tem caráter, respeito, firmeza. Ele trata bem, tem princípios, é justo. Mas, acima de tudo, ele se respeita. Já o bonzinho é o cara que diz sim para tudo, que aceita desrespeito para manter a paz, que faz tudo o que ela quer, mesmo quando vai contra ele mesmo. O cara que prefere ser aceito do que se impor, e por mais que pareça gentil, ele transmite fraqueza. É por isso que tantos homens legais ficam confusos. Mas eu fui incrível com ela, porque ela se afastou.
porque você foi bonzinho demais, previsível demais, submisso demais. Você demonstrou que estava disposto a perder a própria voz só para manter a conexão. E aqui está a realidade dura. Mulheres testam limites, sempre. Não por maldade, mas porque instintivamente elas querem saber se você é homem de verdade ou um agradador inseguro. Quando você é bom, mas tem limites, ela sente. Ele me trata bem, mas não aceita tudo. Ele é carinhoso, mas não é fraco. Ele é presente, mas tem postura. Essa mistura é rara e poderosa. O bonzinho tenta comprar amor com favores, agrados e excesso de presença. O homem bom se conecta porque ele sabe o valor que tem. Então pare de tentar ser perfeito. Pare de fugir de conflitos pequenos. Pare de se dobrar em troca de aprovação. Ela precisa ver que você tem coração, sim, mas também tem espinha. E que, se for necessário, você prefere perder alguém do que se perder. É isso que faz uma mulher respeitar você, porque ela sabe que está com alguém que sabe amar, mas não se anula. Terceiro, não reaja a todo teste emocional. Se você ainda não entendeu que mulheres testam os homens emocionalmente, está jogando o jogo sem saber as regras. Esses testes não são declarados. Ela não diz, agora vou testar sua postura. Eles acontecem de forma sutil, natural e muitas vezes inconsciente. Mas a verdade é, ela está observando suas reações. E se você reage da forma errada, o respeito dela começa a morrer, em silêncio. O que são esses testes? Ela muda o tom de voz de repente. Faz um comentário provocando ciúmes. Some por um tempo para ver como você reage. Critica uma decisão sua só para testar sua firmeza. Finge que perdeu o interesse para ver se você entra em pânico. Essas atitudes não são necessariamente mal intencionadas. Elas acontecem porque a mulher precisa sentir que o homem que está com ela é emocionalmente estável. Ela quer saber se você é firme mesmo quando ela oscila, se você se mantém centrado ou se derrete por dentro diante de qualquer instabilidade. O erro de muitos homens é reagir a tudo. Quis testar? Já responde com drama. Fez silêncio? Já manda 10 mensagens. Criou tensão? Já tenta agradar para compensar. E cada vez que você reage com desespero, insegurança ou necessidade, você comunica que não tem controle emocional. Agora, o homem que não reage, apenas observa, que sorri quando percebe um teste, que mantém a postura sem se justificar, esse homem cresce no conceito dela. Por quê? Porque ele mostra que não está à mercê do humor de ninguém. Ele é centrado, firme, constante, e isso é extremamente respeitável. Você não precisa ser frio, mas precisa ser inteligente. Percebeu o teste? Respira. Responda com tranquilidade. Ou nem responda. Não é sobre dar o troco. É sobre não sair do seu eixo. Porque quando ela percebe que não controla suas emoções, ela entende que está diante de um homem que lidera a si mesmo. E homens assim não se encontram por aí. Quarto, tenha sua própria rotina e espaço. Se você quer que uma mulher continue te respeitando, ela precisa sentir que você tem um mundo além dela. Simples assim. Homens que abandonam a própria vida para viver em função da mulher, achando que isso vai fortalecer a relação, estão entregando o próprio valor de bandeja. No começo, ela pode até gostar da atenção, mas com o tempo, sabe o que ela começa a sentir? Ele está sempre disponível demais. Ele vive em função de mim. Ele não tem mais vida própria? E a resposta silenciosa dentro dela vira: desinteresse. Por quê? Porque respeito e admiração vêm do reconhecimento de que você é um homem completo, que compartilha a vida com ela, mas não se resume a ela. Você precisa de uma rotina, de horários que não giram em torno dela, de compromissos que você não cancela por qualquer coisa, de um foco que você continua seguindo, com ou sem companhia. Isso comunica duas coisas: independência emocional, alta autovalorização. Quando você tem o seu espaço, seus amigos, seu tempo, seus projetos, sua disciplina, ela entende que está com alguém que vive em movimento, alguém que está no controle da própria jornada. E aí vem o detalhe mais poderoso. Ela vai começar a te admirar mais. Porque o homem que mantém a própria rotina transmite que sabe o que quer.
Não precisa sumir, não precisa agir como se ela não importasse, mas precisa mostrar, com ações, que seu tempo tem valor, que você sabe equilibrar amor e limites, que você está disponível, mas não à toa. Quer manter o respeito dela? Não seja o cara que larga tudo. Seja o cara que a inclui em uma vida já estruturada. Porque, no fundo, uma mulher se sente mais segura com um homem que tem direção. E direção se vê na rotina, no foco, na constância. Se você se perde, ela perde o interesse. Mas se você se mantém inteiro, ela se aproxima ainda mais. 5. Cumpra o que você fala, sem se explicar demais. Você quer manter o respeito de uma mulher? Então suas palavras precisam ter peso. E para isso acontecer, uma regra é simples: fale pouco, cumpra tudo. A maioria dos homens comete 2 erros fatais: prometem demais e entregam pouco. Ficam explicando tudo como se precisassem de permissão ou aprovação. E aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Quanto mais você se justifica, mais você parece inseguro. E insegurança, para a mulher, é como apagar uma vela. Tira o calor, tira a luz, tira a atração. O homem que diz, eu vou fazer tal coisa, e faz, sem drama, sem desculpas, sem rodeios, é o tipo de homem que transmite poder real, porque ele mostra que tem palavra, tem direção e tem firmeza. Agora, o cara que diz uma coisa, mas muda com facilidade, que vive dizendo, desculpa, eu só quis te agradar, ou que tenta se explicar o tempo todo para ser aceito, perde o respeito aos poucos, mesmo sem perceber. Você não precisa falar muito para ser firme. Você só precisa que cada palavra sua venha com atitude. Isso cria uma sensação de previsibilidade emocional. Ela sabe que o que você diz, você cumpre. E isso transmite segurança, transmite liderança, transmite presença masculina. E atenção, você também não precisa justificar cada decisão. Homens de valor explicam quando é necessário, não quando estão inseguros. Não se trata de arrogância. Se trata de saber que suas escolhas têm fundamento. E você não precisa se provar para ninguém. Quando você fala com clareza e cumpre com ação, você mostra que está no controle. E esse tipo de homem é raro hoje. Então, pratique isso. Prometa menos. Execute mais. Fale direto. E só explique quando fizer sentido, não por medo de desagradar. Respeito se constrói assim. Coerência entre o que você diz e o que você faz. 6. Diga não com calma e firmeza. Se tem uma habilidade que separa homens que são respeitados dos que são usados, é essa: saber dizer não e manter o não. A maioria dos caras erra feio aqui. Eles pensam que dizer sim o tempo todo vai fazer com que a mulher goste mais deles. Mas o que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais você cede por medo de desagradar, mais ela sente que você é fraco. E não estamos falando de gritar, bater na mesa ou ser grosseiro. Estamos falando de calma, firmeza e clareza. Quando você diz, isso não funciona para mim. Eu não vou fazer isso. Eu penso diferente. Sem elevar a voz, sem pedir desculpas. Você se coloca de forma madura, confiante, masculina. E quer saber o que isso gera nela? Respeito. Porque você mostra que não está em busca de aceitação desesperada. Você está presente, mas com identidade. Agora, o homem que sempre diz, tá bom, como você quiser, não tem problema. Mesmo quando tem problema, acaba virando o cara que ela vê como fraco. E respeito e fraqueza não andam juntos. Toda mulher testa isso, mais cedo ou mais tarde. Ela vai tentar mudar seus planos, vai tentar ver se você cede fácil, vai fazer pequenos pedidos só para ver até onde você vai. E se você não souber dizer não, ela vai perder a referência de força em você. E aqui vai o ponto mais importante. Se você tem medo de perder alguém por dizer não, é porque já está perdido dentro da relação. Homem que tem valor diz não quando precisa. E sustenta isso com tranquilidade, sem justificar, sem fugir, sem tentar compensar com agrado. Porque o não é parte do seu limite. E quem tem limite tem presença. Ela pode até não gostar no momento, mas lá no fundo ela vai sentir que está diante de alguém que se respeita. E isso, com o tempo, vale mais do que qualquer esforço para agradar.
7. Dê atenção, mas nunca mendigue retorno. Atenção masculina de verdade tem peso, mas só quando ela é oferecida por escolha e não por carência. Homens que dão atenção esperando receber algo em troca. Homens que mandam mensagem atrás de mensagem, que se esforçam demais para serem notados, que se incomodam quando ela demora para responder ou muda o tom. Estão, sem perceber, mendigando validação. E mulher nenhuma respeita um homem que se coloca nessa posição. O problema não é dar atenção, é dar demais e cobrar retorno como se fosse obrigação dela. Você começa a parecer emocionalmente dependente, e isso mata o respeito. O homem que sabe o valor da própria atenção não sai distribuindo ela como se fosse algo barato. Ele observa. Ele escolhe. Ele se doa quando sente conexão, não por desespero de manter alguém por perto. Quando você se comporta como se ela fosse o prêmio, como se cada resposta dela fosse uma conquista, você está colocando ela num pedestal e se diminuindo. E sabe o que ela sente? Ele está muito disponível, muito entregue, muito ansioso. Se ele depende tanto da minha resposta, ele não tem mais nada além de mim. E isso, com o tempo, mata a atração. Agora, o homem que oferece atenção com equilíbrio, que não se perde quando ela se distancia um pouco, que não exige retorno imediato, mas continua firme no próprio centro, é o homem que ela respeita e quer por perto, porque ele mostra que não precisa provar nada, não depende da presença dela para estar bem, e que se ela quiser ir embora, ele vai continuar inteiro. Esse tipo de homem é raro e, por isso, valioso. Quer manter o respeito de uma mulher? Aprenda a dar atenção sem se anular. Esteja presente por escolha, não por carência. E nunca confunda a atenção com submissão emocional. Ela vai perceber a diferença e vai saber: esse homem é presente, mas nunca fraco. 8. Mostre que você se valoriza mesmo se ela se afastar. Essa é uma das maiores provas de valor masculino. Como você se comporta quando ela esfria, se afasta ou muda. A maioria dos homens entra em pânico, começa a correr atrás, manda mensagem atrás de mensagem, tenta resolver algo que nem sempre precisa ser resolvido. E o pior, eles mudam o tom, mudam a postura, se perdem completamente só para tentar manter a mulher ali. Isso não é amor, isso é medo de perder e falta de valor próprio. E sabe o que ela sente? Ele depende emocionalmente de mim. Se eu me afasto, ele desmorona. Ele não sabe se manter firme quando as coisas apertam. Esse é o tipo de comportamento que acaba com o respeito. O homem que realmente se valoriza não reage com desespero. Se ela se afasta, ele observa. Se ela muda, ele mantém o próprio eixo. Ele entende que pode ser duro, mas que é justamente nesse momento que o valor dele se prova. Porque qualquer um consegue parecer forte quando está tudo bem. Mas homem de verdade se mantém firme até quando é testado. E mais, quando você não entra em modo salvar o relacionamento, quando você não se vende emocionalmente por atenção, você transmite uma mensagem fortíssima. Eu gosto de você, mas eu gosto mais de mim. Se você ficar, ótimo. Se não, eu sigo inteiro. Esse tipo de postura não repele, atrai. Ela sente que está diante de alguém que não se vende por migalhas. Alguém que tem valor, e sabe disso. Isso não é ser frio, é ser sólido. Você não está punindo ela com silêncio. Você está mostrando que, com ou sem ela, você continua vivendo. Não por orgulho, mas porque você se respeita. E quando ela perceber que você não está tentando convencê-la a ficar, ela pode simplesmente escolher ficar, porque você não implorou, você inspirou. 9. Tenha limites claros e aplique sem drama. Se você não sabe até onde os outros podem ir com você, não espere que ela te respeite. Homens que não têm limites viram alvo fácil de manipulação, desrespeito e desgaste emocional. O pior, muitos acham que manter a paz é aceitar tudo calado. Mas isso não é maturidade. É medo disfarçado de paciência. Limites não são sobre controlar os outros. São sobre controlar a si mesmo diante das situações. E o ponto mais importante: limites só funcionam quando você aplica, e sem fazer cena. Não adianta dizer, não aceito esse tipo de fala, e continuar aceitando. Não adianta dizer, eu não tolero falta de respeito,
e continuar ali, dando atenção como se nada tivesse acontecido. Palavras sem ação viram ruído. O homem que tem limites reais age assim. Ele mostra o que tolera e o que não tolera. Ele se retira quando é ultrapassado. Ele não precisa gritar, ameaçar ou dramatizar. Ele só age e mantém a postura. Esse tipo de comportamento não assusta, impõe respeito. E mais, quando uma mulher percebe que você aplica seus limites sem perder o controle emocional, ela entende que você é maduro, íntegro e confiável. Sabe por quê? Porque se você sabe se proteger, ela sente que também pode se sentir segura ao seu lado. Agora, o cara que vive falando, isso me incomoda, mas continua ali aceitando tudo, que conversa, mas nunca muda nada, é o cara que vira fundo emocional, não homem de valor. E aqui vai o segredo. Você não precisa ameaçar. Você só precisa agir com firmeza, calma e consequência. Quando ela perceber que, se ela ultrapassar um limite seu, você não vai implorar, nem discutir, nem fazer drama, vai simplesmente sair da cena com dignidade. Ela vai entender que você é um homem que se respeita. E se você se respeita, ela não vai querer te perder. 10. Seja difícil de conquistar, mesmo depois que ela já é sua. Esse é o ponto que a maioria dos homens esquece completamente. Eles acham que depois que conquistam uma mulher, o trabalho acabou. Agora é só manter, agradar, sustentar a conexão. E tudo vai fluir. Errado. O que atrai uma mulher no início é o mesmo que a mantém interessada com o tempo. A sensação de que você é valioso, único e difícil de acessar completamente. E aqui está o erro fatal. Quando o homem se entrega por completo, deixa de se cuidar, para de crescer e começa a agir como se ela fosse o centro da vida dele. Ele fica previsível. Ele se acomoda. Ele esquece de continuar sendo o cara que ela admirou no início. E é aí que a atração começa a morrer. Você quer manter o respeito e o interesse dela? Nunca seja 100% conquistado. Mesmo estando comprometido, mesmo amando de verdade, você precisa continuar sendo desafiador, interessante e em evolução. Isso não quer dizer jogar jogos ou ser distante. Quer dizer que você continua sendo um homem em construção, que você não virou o plano de fundo da vida dela, que você ainda é o tipo de homem que ela precisa conquistar todos os dias. Ela precisa olhar para você e pensar, ele está crescendo. Ele está cada vez mais centrado, mais forte, mais firme. Eu não posso relaxar demais com ele. Ele não é qualquer um. E esse tipo de pensamento mantém o fogo aceso. Quando você vira o cara garantido, parado, que perdeu o brilho, ela começa a sentir que está com alguém que já foi forte, mas se perdeu no conforto. Então, o segredo é simples. Continue investindo em você. Continue sendo seletivo com sua energia. Continue mantendo seu padrão alto. Continue com limites claros. E nunca perca o seu próprio ritmo. Você pode ser fiel, comprometido, presente e ainda assim ser difícil de conquistar todos os dias. Esse é o tipo de homem que ela respeita, deseja e teme perder. Aqui está o que poucos homens têm coragem de ouvir. O erro não é dar tudo por ela. O erro é dar tudo e esquecer de você no processo. Se você se apaga só para manter uma mulher por perto, você não está sendo homem. Está sendo um funcionário emocional, esperando pagamento em forma de carinho, presença ou validação. E no fundo, ela percebe. Ela sente quando você virou um acessório da vida dela, e não o homem que ela respeita e admira. Mas quando você mantém postura, limites, direção e valor próprio, ela sente que está ao lado de alguém raro. E a mulher que sente isso fica, porque sabe que não encontra isso em qualquer lugar. Agora, escuta bem. O verdadeiro poder masculino não está em controlar a mulher, está em não se perder por ela. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para esse tipo de crescimento. Comenta aqui embaixo. Qual desses 10 pontos você precisa aplicar com mais urgência? Eu quero saber onde você se identificou e responder os comentários de quem está realmente levando isso a sério. Eu quero saber onde você se identificou e responder comentários de quem está realmente levando isso a sério.